Boas, pessoal! Como é que vocês estão? Hoje, dia 8, segunda-feira de setembro. Bora para nossa análise diária, galera. Hoje o mercado foi um pouco mais flat, né? Ele pegou até um pouquinho mais de tendência, mas assim, de forma geral, nossa economia mundial, tá? Aqui a gente teve até então o WIN, né? O Infunte, o nosso mini índice caindo, tá? Chegou a cair até quase 1% de queda, né? 1% de queda. E o dólar chegou a 0,75, 0,74 de alta, mais ou menos, né, galera? Então, bora para nossa análise. Pessoal, hoje o nosso DXY está em queda, né? Mas durante o ontem, né, que foi domingo, ele trabalhou numa alta, tá? Ele ficou trabalhando numa alta, tá? Pouco mais flat, só que numa alta, né? Depois começou a devolver. Trouxe essa liquidez, né, que ele não conseguiu ultrapassar o 97.500. Os players defenderam aqui, né, galera? E foi procurar quase o 90, né? 97. Então, olha só, onde os players o DXY ele responde muito bem os pontos nevrálgicos de mercado, né? Dólar também, né? O mini índice um pouquinho menos, mas nós devemos nos atentar a esses pontos, tá? Onde os players, né? Eles costumam já boletar, né? Colocar um pouco do dinheiro do bolso e essas ordens de compra ou de venda, elas viram outras ordens de compra ou de venda, né? Dependendo do movimento. Aqui no caso da queda, essa é uma pequena boletada já de uma grande baleia, né? De um big player, e já uma desmonte de posição, né? Melhor dizendo, e já faz um movimento contrário, né? E justamente esse desmonte de posição, né? Que vira ordem de compra, nesse caso aqui que ele está caindo, tá? Mas ele conseguiu trazer aqui, olha só, o POC, né? Ele trouxe essa liquidez, ele está em tendência, né? Quando a gente tem um volume profile assim, ele só tá, ele não consegue ficar congestionado, né? Em algum lugar. Ele traz a liquidez, né? E traz mais liquidez para baixo. Então, o DXY está em uma tendência, tá? Mas numa tendência um pouco mais tímida, né? De 0,10. Galera, dólar futuro. Pessoal, se inscrevam no canal e deixem um like, tá? Compartilhem com um amigo de vocês. Dólar pegou uma tendência um pouco mais altista. Ele veio buscar a máxima da CME, que estava aqui no 600 e 464, tá? A gente tem a máxima da CME, que ele está agora nesse momento, né? 464, 465, e a mínima da CME, que está no 430, 434, 435, né? Ele já trabalhou aqui, né? Praticamente ele interagiu com o POC, tá? O POC ajuste logo, né, na meia hora de mercado, na abertura. Só que nós temos que mostrar também o nosso juros. Pessoal, é o seguinte, os juros, deixa eu mostrar aqui para vocês. Os juros, deixa eu colocar no de 5 minutos também. Então, juros ele ficou um pouco mais lateral, só que para alta, tá? E isso fez com que o nosso dólar ele pegasse um pouco mais de força, por mais que o DXY ele esteja numa leve queda, tá? E a nossa bolsa caindo, né, galera? Então, dólar ele pegou uma certa movimentação mais forte, né? Deixa eu colocar aqui a Petax, obviamente que eu já fiz o nosso estudo, né? Já coloquei aqui a nossa Petax, a gente teve uma diferença de uma para outra compradora, então isso aqui dá um movimento comprador, né? É bem verdade que agora eu vou dar um insight para vocês. A gente tem uma liquidez aqui, logo na abertura de mercado, né? A gente consegue ver uma liquidez mais forte aqui no 300,
estava no 440, 41, 42, onde ficou mais ou menos a nossa primeira Petax futura, né? Quando o mercado ele coloca a primeira Petax, porque ele trabalha em cima do preço futuro, né? O nosso mercado é o único que trabalha em cima do preço futuro. Quando ele coloca a primeira Petax futura acima da liquidez, quer dizer que a gente pode ter um movimento mais altista. Quando ele coloca a Petax futura abaixo da maior liquidez, abaixo da maior zona, quer dizer que nós podemos ter um dia mais negativo, né? O dólar trabalhando na baixa. E isso é apenas um insight, pessoal, muito valioso. Muito valioso. Reparem nisso, tá? Quando vocês forem operar o dólar futuro para a primeira janela, né? E depois da segunda janela, essas 2 horas, pessoal, é a mais importante do câmbio, praticamente, né? Assim, se nós formos falar em dias corridos, se eu fosse escolher só uma operação, eu escolheria essa aqui, né? Que seria da primeira Petax futura até a segunda. Porque isso aqui traz um sentimento, né? Principalmente porque o mercado ele costuma se travar, né? Quando a gente tem um primeiro spot do dia, que a gente tem o spot do dia e o spot final, que é a Petax final, né? E o preço futuro final, que eu vou estar colocando aqui para vocês, para nós visualizarmos. Então, aqui está, né, pessoal? Olha aqui. Chegou no preço futuro, né? Inclusive, os players conseguiram fazer o preço futuro em cima da VWAP do dia, né? Então, hoje, basicamente, a simetria que é criada no câmbio, né, pela manhã, ela foi fechada, tá, galera? Mas o que eu entendo aqui, né, que logo na abertura, olha só quem faz, não é um setup, como eu volto a dizer, mas comprar na mínima da CME e soltar na máxima da CME, né? Isso aqui tá dando mais ou menos uns a pontuação de 30 pontos, né? Então tá bem interessante essa movimentação. O que eu entendo aqui, né, que é bem difícil, tá? Aqui só se o trader ele tivesse realmente olhando para o mercado. Mas quando ele fez essa primeira Petax futura, já vim desafiar a máxima, só que tá descorrelacionado, né? Aliás, né? O que eu entendo aqui que não tá bacana, né? Então o trader ele consegue ver ele consegue dimensionar onde está o nosso stop, né? O stop está mais ou menos aqui e está 1 para 1. Interessante se ela voltasse, que ele quase fez esse movimento de toque, aí sim seria mais interessante, porque o que eu acho, né? Obviamente que eu não sou, tu não pode ficar centavando, né? Não pode ficar centavando muito o preço. Ele trabalha em cima da Petax futura, né? Vai, rompe a máxima, só que ele voltou nela. O mais interessante é quando ele volta na Petax futura, tá? E renova de novo. Aí aqui tá a compra mais segura, né? É bem dizer que aqui tá uma compra, só que no sentido mais macro, tá? E passou daqui, tem que stopar, tá? Mas isso no sentido de montar a posição, tá? Traders menores ele tem que esperar o preço vir aqui, né? Ou comprar e observar, tá? No pullback. Ele fez, tá? E renovou novamente, né? E aí já estava aqui no 450, tá? Então tá um pouquinho mais difícil. Buscou a taxa máxima de câmbio, a gente tem a taxa máxima de câmbio aqui embaixo, onde está a taxa mínima. Taxa mínima de câmbio ela tá para cá, tá, galera? Então, o câmbio hoje praticamente lhe deu uma operação de compra. Eu acho que só uma operação de compra e uma de venda, que aqui foi na amplitude média diária, que está justamente no 75, né, galera? Que eu volto e repito e falo para vocês. Nas opções de compra e opções de venda, de 5 pontos só está nos 25 e 75, né? No call e put ali na B3, que a gente pode olhar todo dia no site, tá? Então a gente tem 10 em 10, call e put, tá?
50-50 e 100 em 100, sendo que 100 em 100 é a mais forte, né? Então a call e a put mais forte que deve ter aqui é no 500, né? E muito provavelmente o câmbio ele não vai chegar lá hoje, né? A não ser que tenha uma break news, aí sim ele pode subir um 1%, mas eu acho bem difícil, tá? Ele já chegou, né? Trabalhou aqui em cima do preço futuro. E aqui também poderia ser interessante uma compra, né? Por causa desse movimento um pouco mais altista. Mas eu achei um pouquinho arriscada, né, galera? Tá um pouquinho mais arriscada. E basicamente foi isso pro câmbio, tá, galera? Eu não vejo mais tanta operação aqui, né? O nosso mini índice hoje ele estava um pouquinho mais ruim aqui pela manhã, tá? Que ele estava um pouco mais flat, como eu posso mostrar aqui para vocês. Índice um pouco mais flat. Estava trabalhando em cima aqui do ajuste, né? Então olha só, não conseguia passar. Mas depois a gente teve a abertura do mercado à vista, tá, galera? Olha aqui. A abertura do mercado à vista, que ele deu um mergulho, né? As próprias ações, a maioria delas, né? Porque a gente tem a Petro, aqui ó, a Petro e a Vale estão um pouquinho mais flat, mas tá uma bem tímida, né? Tá bem tímida. A Vale tá 0,32 de alta e a Petro 0,5, né? 0,5, 0,3 de alta, né? Tá meio indecisa também, né? Não está numa alta consolidada. E o resto, olha só, os ETFs, os índices, né? Que aqui eu tenho índice de defesa, índice de consumo, BCIC, que é o índice comoditizado, BOVA11, os imobiliários, o índice de utilidade, né? Esse índice X que é aqui das 50 maiores, tá? Empresas da bolsa, né? Das ações, tudo na queda, né, galera? Então, o que vai acontecer com o nosso mini índice? Obviamente que ele vai puxar o nosso IBOV, né, para baixo, e por sua vez vai puxar o nosso mini índice, que foi justamente potencializado nessa abertura do mercado americano, galera. Abertura do mercado americano, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso EWZ, né? Olha aqui, EWZ, ele já subiu, aliás desceu, né? Deixa eu tirar esse indicador aqui, pronto, né? Então olha só, já puxou para queda, né? Inclusive voltou um pouco mais na VWAP ancorada, né? Que essa aqui é a VWAP diária, só que está trabalhando de forma baixista, né? E está com uma queda de 0,84 e o BR Titãs está 1,16 de queda, né? A gente não teve um gap, que normalmente ele costuma fazer esses gaps aqui, olha só, o gap do dia passado, né? Às vezes ele costuma fazer gaps mais fortes, mas hoje ele não fez, tá? E ficou trabalhando realmente na baixa. Isso aqui foi passado, né? Isso aqui influencia o nosso IBOV, que o nosso IBOV influencia, que é o nosso ativo mãe, né? Para o nosso mini índice. E aqui realmente, galera, quando essa queda aqui dos índices aqui, das ações, né? Que começou a dar esse mergulho aqui para baixo, como vocês podem ver. Aí para mim aqui essa venda foi a melhor, tá? Só teve praticamente essa venda, né? Basicamente só essa venda aqui, né? A gente teve uma volta, mas não foi tão convincente. E depois ele ele voltou na média, né? E essa venda aqui seria bem plausível, tá? Porque deixa eu baixar aqui, né? Então a gente tem assim, o índice ele trabalha desta forma, né? Que ele cria liquidez, né? Olha só, vai na rejeição e aceitação, né? Então ele faz o movimento, volta, às vezes ele vem aqui nessa rejeição, mas a macro era de venda, tá? Então para mim sinal de venda é até aqui,
Então ele ficar vendido aqui, né? E observar, né? Então traders eles podem fazer esse tipo de operação, tá? E aqui daria até os 145 mil, tá? Então 145 mil, o pessoal defendeu a venda. Depois que passou e a abertura do mercado americano e as ações ETFs e os índices fazendo arrefecimento, então o mini índice ele performou para baixa mesmo, né? Traz a liquidez aqui, a gente tem uma liquidez que ele volta, né? Então ele renova novamente, tá? A mínima, trabalha, volta nessa liquidez, aí sim a gente tem uma venda para vir renovar a mínima de novo, né? Só que essa aqui é uma venda um pouquinho mais arriscada, tá, galera? Mas era uma venda, tá? Mas era uma venda realmente aqui um pouco mais plausível, tá? Então, basicamente foi isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam no comentário que eu vou estar respondendo. Valeu, pessoal, até mais.